a humanidade falava uma única língua, movida por uma ambição que desafiava os limites do horizonte conhecido. No coração de Cinear, o propósito era absoluto: perpetuar o nome humano através de uma estrutura inabalável. O alinhamento era total, eliminando ruídos que costumam fragmentar grandes organizações. Ali, a clareza da meta transformava a poeira em tijolos e o betume em uma liga de aço espiritual. Na gestão contemporânea, essa unidade é o santo graal da cultura organizacional. Quando cada colaborador respira a mesma frequência e compartilha a mesma semântica, a execução torna-se uma força imparável da natureza. O canteiro de obras de Babel não era apenas engenharia, era o protótipo da sinergia radical, onde o silêncio do desacordo era substituído pelo ritmo frenético da produção contínua sob uma liderança invisível e onipresente. O projeto visava tocar o céu, uma meta audaciosa que ignorava a finitude humana. Tijolos cozidos ao fogo tornaram-se os blocos fundamentais de uma arrogância técnica sem precedentes na história. A torre não era apenas um edifício, mas um monumento à autossuficiência, onde o homem acreditava poder escalar até a morada do divino. A escala do empreendimento era proporcional à ubres de seus idealizadores e construtores. Empresas modernas muitas vezes caem na armadilha da Torre de Babel, ao buscarem o crescimento infinito sem sustentabilidade ética. A inovação disruptiva, quando desprovida de propósito humano, torna-se uma estrutura fria, destinada ao colapso. O erro de Babel na gestão é a verticalização excessiva, onde o topo se distancia tanto da base que a estrutura começa a oscilar sobre o peso de sua própria importância. O Criador observou e percebeu que a unidade para o mal era inevitável. Com um sopro de confusão, as línguas se multiplicaram e a clareza desapareceu instantaneamente. O que antes era ordem transformou-se em um ruído ensurdecedor de incompreensão mútua. O vizinho tornou-se estrangeiro em um piscar de olhos, e a ferramenta solicitada tornou-se um insulto não compreendido pelo companheiro de trabalho ao lado. O maior gargalo das corporações hoje é o ruído na comunicação. Departamentos que falam dialetos técnicos diferentes criam silos intransponíveis, paralisando a execução estratégica. Quando a mensagem do CEO chega à operação distorcida, a torre para de crescer. A confusão de Babel é o retrato fiel de reuniões ineficientes, e-mails ambíguos e a falta de feedback que interam os maiores projetos de inovação do mercado. Com a comunicação quebrada, o projeto tornou-se inviável e a unidade se fragmentou em clãs dispersos pela face da terra. A torre, inacabada, ficou como uma cicatriz na paisagem, um lembrete do que acontece quando a visão é corrompida. O abandono do canteiro de obras marcou o fim de uma era de cooperação global forçada, dando lugar ao isolamento e à formação de novas fronteiras geográficas e culturais. No mundo dos negócios, a dispersão ocorre quando a equipe perde a fé no objetivo comum. Talentos abandonam o barco e a cultura organizacional se dissolve em grupos de interesse conflitantes. Uma empresa sem uma linguagem comum de valores está fadada a se tornar uma ruína corporativa. A dispersão de Babel ensina que o capital humano é o alicerce. Sem ele, qualquer estrutura bilionária é apenas um amontoado de escombros. Babel permanece como o símbolo supremo da vaidade humana e do perigo da centralização totalitária. A lição deixada nas planícies de Cinear ressoa através dos milênios. O progresso sem humildade precede a queda.
A unidade é uma ferramenta poderosa, mas quando usada para exaltar o ego, em vez de servir ao bem comum, atrai sua própria destruição. A história exige que reavaliemos o que estamos tentando construir hoje. A liderança ética entende que o verdadeiro poder não vem da construção de monumentos à própria imagem, mas do desenvolvimento de pessoas. Na gestão contemporânea, a Torre de Babel é evitada através da transparência, da escuta ativa e da humildade intelectual. O sucesso sustentável é aquele que constrói pontes em vez de torres, garantindo que a linguagem do respeito e da integridade seja o idioma universal de toda a organização. A história de Babel não é apenas sobre o passado, mas sobre o agora. O texto sagrado é implacável em sua precisão. E disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a voz um do outro. Que possamos construir com propósito, mas nunca esquecer que a voz que nos une deve ser maior do que a ambição que nos cega. A história de Babel não é um eco do passado, mas um espelho do presente. O texto sagrado é implacável. E disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11:6. Na gestão, a unidade sem ética torna-se tirania, e o progresso sem humildade, ruína. Que nossas torres modernas não sejam monumentos ao ego, mas pontes de integridade. Que a voz que nos une seja maior que a ambição que nos cega. Se isso fez sentido para você, talvez seja a hora de viver diferente. Siga o canal. Claramente, comece sua transformação de dentro para fora. Adquira e leia o livro A Mentoria de Salomão.